paz do Senhor para todos. Quero trazer aqui uma palavra para nossa edificação. Quero falar na questão o Salvador do mundo. Quem é o Salvador do mundo? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então aqui mostra que nenhum outro nome é dado entre os homens que nós podemos ser salvos. É somente através de Cristo. Por que só Jesus salva? Porque a Bíblia diz, Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram. E pecador não pode salvar pecador. E a Bíblia diz que Jesus veio e ele não pecou. Segundo, porque Jesus é só ele que salva. Porque a Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus ele é o Cordeiro. Terceiro, porque só Jesus salva. Porque a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, o Pai envia o Filho para morrer em morte de cruz. Por todos aqueles que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, somente Jesus foi enviado para trazer salvação para a humanidade. Por que só Jesus salva? Porque o sacrifício da cruz, antigamente era sacrificado animais para cobrir o pecado do povo. No Novo Testamento, Jesus ele veio para fazer sacrifício, e quando ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, hoje nós não precisamos fazer sacrifício mais de animal. Ele foi o único sacrifício aceitado por Deus. Então hoje o homem não precisa fazer sacrifício de animal, simplesmente ele tem que reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, se arrepender, entregar sua vida a Jesus e confessar como Salvador. Por que só Jesus salva? Porque a Bíblia diz, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, se nós confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então Jesus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça. Só ele pode perdoar os nossos pecados. A Bíblia diz que só Jesus é o Salvador, porque para ir para o céu, primeiro nós temos que ter um Salvador, e esse Salvador é Cristo. Segundo, Jesus disse que em João capítulo 14, 6, Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele está dizendo que somente através de Cristo é que o homem vai chegar ao céu. Não existe outro caminho, outro meio de salvação para o homem chegar ao céu. Tem pessoa que procura outro meio de salvação. As boas obras, achando que vai ser salvo pelas boas obras. As boas obras não salvam. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então tem pessoa que acha que vai ser salvo pelas obras, então ele fazer grandes obras e acha que vai ser salvo. As obras não salvam. Quem salva é Cristo. Agora, todos salvos, aí sim, tem que praticar as obras. Não para se salvar, mas sim porque ele já é salvo. Então o que nós vemos aqui é colocar Cristo em primeiro, salvação em Cristo, depois vem as obras. Mas aqueles que creem que as obras salvam, aí primeiro ele mostra as obras, depois Cristo. Então é ao contrário. Salvação não é primeiro as obras. Salvação é primeiro é Cristo. Ok? Porque senão eu não precisava de Cristo para me salvar. Simplesmente eu fazia as boas obras e seria salvo. Mas não. Primeiro vem Cristo, depois as obras. Ok?
Então, muitas pessoas acham que a salvação é através das obras. Não é. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz assim: por causa das vossas iniquidades, há uma barreira de separação entre Deus e o homem. Então, nós vemos que essa barreira de separação é por causa do pecado. Existe essa barreira. Então, quem que pode quebrar essa barreira? As boas obras? Não. Ser bonzinho? Não. Quem pode quebrar esta barreira? A Bíblia diz que é somente Cristo que pode quebrar esta barreira e fazer uma aliança entre Deus e o homem e restaurar novamente o homem para ter essa aliança com Deus. O plano da salvação. Nós vemos que o plano da salvação, o amor de Deus, enviou seu único Filho para morrer em morte de cruz, para trazer salvação para cada um de nós, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. A salvação, Jesus morreu por todos, mas para aquele que crê. O que não crê não terá salvação. Exemplo, Jesus morreu por todos, nós cremos que sim, todo ser humano. Agora, todos vão ser salvos? Não, porque nem todos creem que Jesus é o Salvador, nem todos creem que Jesus é o Filho de Deus, nem todos creem que Jesus é o único que pode salvar. Ok? Mas Jesus morreu por todos, sim. Exemplo, você pega uma comida e água, leva para uma pessoa que está no deserto. E essa pessoa está com sede, está com fome. E você oferece água e comida para essa pessoa. Se essa pessoa comer, então ele aceitou o que você deu para ela. Mas se aquela pessoa não comer, então ele rejeitou o que você deu para ela. Agora, uma pessoa com fome, com sede e ainda rejeita a comida no deserto. Assim também é a salvação. Jesus já pagou o preço. A salvação é de graça. Jesus pagou o preço. Então, Jesus mostrou o caminho para o homem ser salvo. Agora, o homem, mesmo com fome e com sede, significa o homem pecador, que sabe que só através de Cristo pode ir para o céu. Então, ele tem o livre-arbítrio de aceitar ou rejeitar a salvação. Assim mesmo, é aceitar a comida ou rejeitar. Mas o homem tem um livre-arbítrio. Então, Jesus morreu por todos, mas nem todos querem Jesus. Porque seguir a Jesus tem que ter renúncia. Renunciar ao pecado, renunciar tudo aquilo que desagrada a Deus. Renunciar à bebida, renunciar à mentira, renunciar às drogas, renunciar ao adultério. Então tem que ter renúncia. E nem todos querem renunciar para seguir a Jesus. Então a salvação é para todos, mas nem todos querem renunciar para seguir a Jesus. Mas só Jesus é o único que pode salvar, levar o homem para o céu. Não existe outro meio. Não existe através de Maria, nem reencarnação, nem purgatório, nem batismo pelas águas, pelos mortos, porque muitas pessoas creem que através do purgatório uma pessoa vai ser salva, através de Maria vai ser salva, através do batismo pelos mortos vai ser salvo, pelas boas obras vai ser salvo. Então, se as boas obras salvassem, o purgatório salvasse, não precisava Jesus fazer o sacrifício na cruz. Simplesmente é você fazer as boas obras, simplesmente ir para o purgatório, mas não, somente Cristo é o único que pode salvar. Não existe outro meio de salvação. Então somente Cristo pode salvar. Amém? Que Deus abençoe, que esta palavra seja uma palavra de edificação. Aceite a Cristo como o único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Porque ter Cristo, muitos creem e acreditam. Mas tem que ter Cristo como Salvador, que Ele é o único que pode salvar, e ter Cristo como Senhor da sua vida. Senhor é porque nós tornamos servo, e quem é servo tem que obedecer ao seu Senhor. Então Jesus disse, quem quiser vir a mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz de cada dia e siga-me. Então seguir a Jesus tem que obedecer a sua palavra. Tem que renunciar a si mesmo. Amém? Que Deus abençoe, que esta palavra seja uma palavra de edificação. Só Jesus salva e Ele quer salvar você. Tem um plano para a sua vida e tem uma vida eterna
que Ele nos oferece. Amém? Que Deus abençoe.